Glórias ao nome do Pai, glórias ao nome do Filho e glórias ao nome do Espírito Santo de Deus. Graça e paz a todos os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Um bom dia de salvação. Que o Senhor possa lhe abençoar nesta manhã tão gloriosa. Esta manhã onde o Senhor tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você. O Senhor seja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor seja sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família, no nome de Jesus. E eu quero recitar a palavra que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra de introdução. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 16, verso 13. Mas antes de todas as coisas, eu gostaria que você desse seu like, desse seu joinha, se inscrevesse na página da igreja, no canal Comunidade Evangélica Salvação e Graça, no YouTube, bem como também no Facebook. Você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus a muitas pessoas, a mais vidas que estão com certeza ouvindo, estão com certeza deixando que Deus fale com cada um pela sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor meu Deus, eterno e querido Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Apresentamos a ti as nossas vidas e a vida dos meus amados irmãos, os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Que o Senhor continue tomando a frente. Dai a eles, Pai, uma terça-feira de vitória, de bênçãos e de graça sobre cada um, aqueles que estão trabalhando, aqueles que chegaram agora do seu trabalho, ou mesmo, Senhor, eu não sei a que horas, a que momento essa pessoa, Senhor, vai estar assistindo essa live, se pela manhã, se pela tarde ou à noite, mas o que importa é que eu creio que o Senhor falará a cada coração, em cada vida. Senhor, nos usa conforme a tua misericórdia, a tua graça. Senhor, tome à frente e nos ensine a tua palavra nesta manhã. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor tem para falar em cada coração. Sei que muitas pessoas estão precisando do teu alento, estão precisando da tua paz, do teu consolo, do teu refrigério. Pai, é o que eu te peço e eu te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus. A palavra de Deus está aberta, como eu já disse, livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 a seguir, diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Amém? Então nós vamos ver aqui uma passagem onde Jesus está iniciando aqui o seu tempo de ministério na terra. E ele acabara de instruir os seus discípulos, e ele vai instruindo os nossos irmãos do passado. E ele chamou os seus discípulos, foi chamando um, foi chamando outro. Ele passa, e desde o capítulo 5 a seguir, ele vem falando, ele vem passando ali a palavra do sermão da montanha, e vem vindo, orientando,
ele vem falando sobre a semente, vem falando sobre muitas palavras. O Senhor Jesus vai ensinando os seus discípulos ali. E havia uma estratégia de Deus na vida de Jesus, na vida do Senhor, e ele vai ensinando os discípulos precisam aprender, os discípulos precisam assimilar tudo aquilo que Jesus está falando com eles, Jesus está falando para eles, a cada um, porque logo mais tarde, logo chegando ao final do seu ministério, eles vão ficar sozinhos, então eles precisam assimilar aquilo que realmente Jesus está os ensinando. E agora, Jesus vai adentrar uma cidade, as partes de Cesareia, ligada às províncias de Filipe. E na verdade, Jesus vai interrogar os seus discípulos ali. E Jesus, na verdade, ele vai querer saber o que as pessoas estão dizendo a respeito da vida dele, a respeito daquilo que está acontecendo naqueles dias. E Jesus vai perguntar para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que eles dizem que eu sou? Um vai dizer, está aqui no verso 14, uns dizem, Senhor, que o Senhor é João o Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros até mesmo estão dizendo que o Senhor é Jeremias. E veja bem, Senhor, até mesmo estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus perguntou para eles: mas e vós? Eu quero saber de vocês. Vocês estão andando comigo alguns dias e eu quero saber o que realmente vocês acham que eu sou. O que vocês têm a dizer a meu respeito, da minha pessoa. E a palavra de Deus diz que os discípulos estão com eles, e um olha para um, o outro olha para o outro, e todos ficaram quietos. Mas Pedro, sempre Pedro, ousado, Pedro, na verdade, ele vai arriscar. E ele vai arriscar e dizer uma palavra que, sem ele mesmo saber, ele está sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele vai ser usado por Deus e vai dizer que, aqui a resposta, e vós? No verso 15, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro vai responder para ele aqui no verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala isso com tanta convicção que o próprio Jesus vai afirmar a ele e dizer para ele: Simão Barjonas, não foi algo comum que foi revelado a você. O que foi revelado a você veio algo do Pai, veio algo do Espírito de Deus, veio algo do Espírito Santo, porque ele respondeu aquilo ali com sabedoria, porque os demais ficaram na dúvida. Os demais que estavam ali com Jesus ficaram ali pensativos e com medo de responder. E Pedro, na verdade, com muita ousadia, ele vai responder a Jesus, o Senhor, que ele é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E ali ele está afirmando, não é simplesmente por afirmar, mas ele vai dizer que Jesus, na verdade, ele é Filho de Deus e ele também é Deus. E nesta manhã, o Espírito de Deus está nos perguntando, e o Espírito Santo vem me perguntando há dias já, e esta palavra está no meu coração há dias, até já ministrei também nas nossas igrejas, e a respeito disso, que muitas vezes o Senhor quer saber o que nós pensamos a respeito dele. Como é que nós venhamos no nosso dia a dia o tratar com Jesus? O que nós estamos achando, quem é Jesus na verdade para nós? Muitas vezes nós tratamos Jesus como alguém qualquer, alguém comum. E o nosso Jesus, ele é o Deus Emmanuel, é o nosso Senhor que está conosco, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não sabemos ainda responder, nós muitas vezes nós achamos que Jesus, de repente, ou muitas pessoas acham que Jesus é uma moeda de troca, que Jesus deve fazer, que Jesus, na verdade, precisa atender aquilo que nós queremos, pedimos, e de pronto, ele precisa atender. Ele não é dessa maneira. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E na verdade ele é Deus forte, ele é conselheiro, ele é
Deus forte, Ele é príncipe da paz. Aleluia. E Ele está conosco. Ele é o Deus conosco. E Ele disse em uma das suas palavras, em Mateus 28, vai dizer que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para que nós não viéssemos a temer a Ele, porque Ele seria também a nossa torre forte. Ele seria aquele que nos guardaria. Ele seria aquele que estaria conosco. Ele seria aquele também que ascenderia aos céus, mas que enviaria o teu Santo Espírito. E Ele, na pessoa, aleluia, do Espírito Santo, estaria conosco em cada momento de tribulação, em cada momento de dificuldade. Ele não nos deixaria órfãos. E a palavra de Deus vai dizer que Ele está ali ensinando os seus discípulos na prática. Porque os discípulos estão andando com Ele e estão vendo os milagres acontecer. Os milagres vão acontecendo e Jesus vai sendo usado pelo Espírito Santo. E Ele vai colocando as mãos sobre os enfermos, e os enfermos estão sendo curados, estão sendo libertos, as pessoas estão sendo abençoadas. E assim mesmo os discípulos agora estão andando ali, enquanto Jesus está do lado, eles têm a proteção, eles estão sendo blindados por Deus, e nada acontece com eles. E alguns deixam as suas profissões e vão começar a andar com Jesus, e vão ser discípulos do Mestre, e vão estar aprendendo diretamente, na prática, quem realmente Jesus é. Mas o que chama a atenção é que aqueles discípulos, eles não estavam tão certamente ligados como deveriam estar ligados ao Senhor. Na verdade, o discípulo quer dizer um aluno aprendendo algo do seu mestre, aprendendo algo do Senhor. E na verdade eles estão desligados, porque Jesus agora faz uma pergunta muito importante para eles, e que eles teriam que trazer sobre a vida deles e testificar mais tarde de quem realmente eles iriam falar no futuro. E como é que eles poderiam falar de alguém que na verdade eles não conheciam? Como é que eles poderiam falar de alguém que eles andaram com alguém, mas que não prestaram atenção naquilo que Jesus estava fazendo do lado deles? E a pergunta é cabível nesta manhã também. Como é que nós estamos andando do lado de Jesus? O que nós estamos achando do nosso Mestre Jesus? O que dizer desse homem chamado Jesus? E que, na verdade, enviou o seu Espírito Santo e habita sobre a igreja. E que é aquele que direciona a igreja dos últimos dias. O que dizer, o que as igrejas têm dito a respeito desse Jesus? O que nós estamos dizendo, como é que nós estamos nos referindo a este nome, que na verdade é sobre todo nome? Como nós estamos reverenciando, como nós estamos respeitando este nome chamado Jesus? Como nós estamos trazendo este nome sobre nós? De qualquer maneira, com respeito ou de qualquer forma? Como é que nós vamos responder? Pedro naquele dia foi ousado, ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesta manhã, o que você tem a dizer sobre Jesus na tua vida, na vida da sua família, na sua vida no cotidiano, no seu dia a dia? Você tem realmente testificado de quem é Jesus para você? Nesta manhã o Espírito Santo está perguntando para nós: quem eu sou na sua vida? O que eu posso fazer por você? E será que realmente você tem respondido certo às pessoas que precisam ouvir quem realmente é Jesus? Aqueles homens precisavam saber de verdade, porque mais à frente, como eu já disse agora há pouco, dentro de 3 anos, esse homem chamado Jesus, que está andando com eles ali, o Mestre Jesus, realizando milagres ali, faz muitas coisas acontecer. E o que eles vão responder é no livro de Atos dos Apóstolos, quando vai se dar início sem a presença de Jesus, porque Jesus, em Atos dos Apóstolos, ele já ascendeu aos céus, e o ministério precisa começar. A igreja primitiva tem que começar a
a andar, tem que começar a partir dali. É um princípio da igreja, a qual nós somos continuidade. Nós somos continuidade da igreja primitiva, a igreja vai se iniciar. E Jesus agora está fazendo com que eles venham ser acometidos pelo primeiro teste. E com certeza a maioria dos discípulos não vai passar nesse teste, porque somente um homem com ousadia responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro com ousadia vai responder. Só que tem uma coisa, eu me lembro agora que em Marcos capítulo 4, verso 35, já passou esse episódio, e ali eles vai ter uma entrevista ali, né? Depois nós vamos comentar mais sobre isso, mas eu quero vos lembrar que em Marcos capítulo 4, verso 35, vai dizer que Jesus, aleluia, está dormindo na polpa do barco, e ele está muito cansadinho, ele está muito cansado, porque Jesus ele não parava, e agora o barco está no meio do mar. Só para você lembrar agora, quem é Jesus na verdade, o que Jesus fez por eles, e presta atenção, eles estão andando com Jesus há um tempo, nessa ocasião, e só que agora no meio do mar, Jesus está repousando, está cansado, e ele vai mais para lá, para o porão ali, para a polpa do barco, e ele vai repousar um pouquinho, vai dormir um pouco até que chegue do outro lado, para continuar a propagação do Evangelho, a propagação da missão que Deus o colocou na vida de Jesus, juntamente com os seus discípulos. Só que agora a tempestade vai acometer aquele barco agora vai quase a pique, vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, e homens experientes como Pedro, um homem de pesca, um homem, na verdade, que conhecia bem, aleluia, a questão dentro do marítimo, e com certeza Jesus confiou naqueles homens, nas suas habilidades, e trazendo o ensinamento a eles. Claro, ele foi repousar, e claro, ele deve ter pensado: daqui a pouquinho nós estaremos do outro lado do mar, e nós vamos continuar pregando a palavra do Pai, continuando a propagação do Evangelho, as boas novas do Evangelho. E quando chega no meio do mar, é no meio do mar, amados, é no meio do deserto, que nós vemos, nós podemos perceber, nós podemos sentir, nós podemos contemplar quem realmente Jesus é. E o que vai acontecer agora é que os discípulos agora, eles não sabem como lidar com a situação. E agora o mar vai ficar em revolto, e o barco vai começar a balançar para um lado, para o outro, e eles começam a ficar com medo daquela tempestade. A tempestade se levando ao ponto de a água começar a invadir o barco, a embarcação onde eles estão. E Jesus, eles vão lá e eles acordam o mestre levanta, e ele estende as mãos, e ele acalma a tempestade. Só para lembrar, eu já até preguei sobre isso em outras lives, mas eu quero só lembrar e fazer menção do último versículo, em Marcos 4, no último versículo ali do 35 adiante, até o seu final daquele episódio. E quando Jesus acalma aquela tempestade, o barco agora fica em paz, fica em bonança, um vai olhar para o outro e vai perguntar: mas quem é este homem que até o mar, ele fala e o mar obedece, o vento para, o vento cessa e vem bonança. Olha só, eles perguntam um para o outro: quem é esse homem? Mas peraí, Pedro já não teve essa resposta, e que realmente ele mesmo havia falado que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E agora eles se esqueceram. E em muitas ocasiões esses homens se esqueceram quem realmente Jesus era, quem Jesus realmente é. E na verdade, em muitos episódios nós vamos ver aí os discípulos abandonando Jesus, esquecendo quem realmente Jesus era para eles. E ali ele vai ter uma conversa com Pedro. Pedro, tu és Pedro, ele fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele aponta para ele, não para Pedro, mas para ele,
sobre esta pedra. Sobre esta pedra. E Jesus é a pedra principal, a pedra da esquina. Ele é a nossa rocha. Ele é, aleluia, aquele a qual a igreja seria edificada sobre ele, não sobre Pedro, mas sobre ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre Jesus, sobre aquele que pode todas as coisas, sobre aquele que é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que tudo pode na minha vida e na sua vida. E nós também, nos últimos dias, nos esquecemos. Nós muitas vezes colocamos a palavra do homem a mais do que Jesus é. Do que Jesus é para nós. Nós precisamos ter a confiança que Jesus é mais do que tudo isso que estamos passando. Que Jesus é mais do que uma pequena tribulação. Eu digo pequena porque o Senhor é grande em nós. E aqueles homens se esqueceram. E Jesus agora vai fazer aquele teste naquele dia para eles. E hoje, nesta manhã, não é diferente. O Senhor nos pergunta pelo teu Santo Espírito. E quando eu comecei a meditar nesta palavra dias atrás, o Espírito Santo ainda ecoa nos meus ouvidos e desce ao meu coração. Eu transmito a você que a pergunta do Espírito Santo nesta manhã é essa: quem eu sou para você? Na verdade, eu vou me lembrar agora também de um homem chamado Moisés. Moisés, na verdade, é enviado a um homem, um rei, muito de coração duro, muito ruim, que não estava liberando o povo de Israel. Mas antes disso, Deus chama ali Moisés, e Moisés vai fazer uma pergunta para Deus, mas Senhor, Deus, meu Senhor Deus, quando Herodes, o rei, até porque Moisés estava um pouco com medo, então essa pergunta foi mais para poder ele ficar mais convicto do que ele poderia falar, o que o irmão dele poderia falar, porque quem iria falar na verdade por Moisés era o Arão que estava do lado dele. E ele perguntou para Deus: Senhor, quando Faraó for perguntar, na verdade, quem é o Senhor, quem realmente me mandou, o que eu posso dizer para aquele homem, para aquele rei? Aí o Senhor disse para ele, respondeu para ele: diga para ele que eu sou o que sou. E amados, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo na minha vida e na sua vida. Ele é o eu sou. Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é o Altíssimo, Elohim. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é aquele que, quando ele estende as mãos, muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida. A tempestade acalmou-se naquele episódio que eu contei para você agora. Mas os discípulos ficaram ainda na dúvida. Veja bem, os discípulos já estavam andando há tempo com Jesus, mas assim ainda eles estavam na dúvida quem realmente Jesus era. De repente, nesta manhã, o Senhor quer te trazer uma experiência sobre a tua vida, para que você possa responder com convicção: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és aquele que está no controle de todas as coisas, Tu és o meu Deus, e Tu ainda continua sendo o meu braço forte, a minha torre forte. E muitas vezes nós confiamos no braço do homem, nós confiamos nos desígnios humanos e não nos desígnios do Senhor. E nesta manhã nós precisamos ter uma convicção. Eu trago para você esta palavra de ânimo, eu trago para você uma palavra de fortaleza, eu trago a você e confirmo a você nesta manhã que o eu sou ainda está no controle de todas as coisas. O eu sou está ainda dizendo para toda a pandemia, todo o vírus, tudo aquilo que você tem passado, toda a tempestade, eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, por que não dizer nos últimos anos? Ele está dizendo a você que Ele está à frente, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem estado contigo. Será que você não tem enxergado? Será que você não tem visto? Nesta manhã, eu quero vos dizer que Ele não desamparou a você. Ele é o teu socorro, Ele continua sendo o teu socorro, o teu refúgio, bem presente no momento de tribulação, de angústia.
O Senhor é contigo. Amém? E o Senhor edificou a sua igreja. Quando ele fala e olha para Pedro, Deus já tinha um plano, o Senhor já tinha um plano na vida de Pedro. Como tem muitos planos na vida de cada um que está me assistindo nesta manhã. Eu não sei para qual propósito que você vem passando, tudo isso que você tem passado. Mas creia, meu amigo, creia, minha amiga, creia, meus amados, que o Senhor não faz nada sem antes revelar tudo isso a você. E nesta manhã ele revela que ele tem um plano, como ele tinha um plano na vida de Pedro, que depois nós vamos ver a história de Pedro, e Pedro se torna um ótimo e um grande homem de Deus, abençoado. Aí já é um homem experiente, ele passa a ser um apóstolo de Jesus Cristo e leva a sua palavra. No livro de Atos dos Apóstolos nós já vamos ver Pedro cheio do Espírito Santo. Nós já vamos ver um Pedro diferente, um Pedro convertido, um Pedro convicto, um Pedro que realmente testa, aleluia, aquilo que ele próprio disse tempos atrás, enquanto ele estava caminhando com Jesus ali, muito sem experiência na fé. Agora é um homem de experiência, agora é um homem cheio do Espírito Santo. Ele pode ver, contemplar e ao ponto mesmo da sua própria sombra, quando passar por pessoas enfermas, a sua sombra curar pessoas enfermas e doentes. Olha só aonde chegou a fé daquele homem. E para você, meu amado, e para mim, para você, minha amada, e para mim, hoje não é diferente. Você também tem o mesmo Jesus, o mesmo Senhor na tua vida, mas que você testifique quem Jesus é para você, quem Jesus é diante desta situação que você vem passando. É que muitas vezes nós deixamos o medo sufocar, porque nós sabemos a verdade. Nós podemos responder: Senhor, Tu és a minha rocha firme, Tu és aquele, ó Pai, que eu posso me firmar, que eu não vou ser abalado. Mas muitas vezes nós esquecemos isso, nós somos humanos, isso é normal. Muitas vezes nós esquecemos porque a tribulação é tão grande. O mar está em revolto, nosso barco está, de repente, no meio de ondas que estão vindo, nosso barco até mesmo a chegar na pique, a querendo se encher, até mesmo virar o nosso barco. Mas o Senhor está sustentando a minha vida e a sua vida com o poder, porque Ele continua sendo Deus na minha vida e Deus na sua vida. Ele continua sendo refúgio sobre você. Eu quero dizer, aleluia, que como foi naqueles dias, aleluia, Ele é nos dias de hoje. E Ele diz, né, Tu és Pedro. E nesta manhã Ele diz, Tu és o João, Tu és o Ezequiel. E sobre Ele, se nós, aleluia, sobre Ele firmarmos a nossa fé, nós vamos completar muitas maravilhas que Deus tem por intermédio das nossas mãos, porque Ele deu essa autoridade à igreja onde somos nós. E se realmente nós demos um passo de atitude, pregar o Evangelho com ousadia, levantar as mãos em nome de Jesus contra esse inimigo que muitas vezes tem vencido a gente, que é o comodismo, muitas vezes sufocado, e nós muitas vezes nós não temos sido tão corajosos como a palavra diz para que nós venhamos a ser. E nós muitas vezes não testificamos, muitas vezes nós colocamos Jesus bem pequenininho, mas Jesus é grande para nós. O nosso Deus é grande para nós, diante dessa dificuldade, diante desse problema. Muitas vezes nós julgamos, nós colocamos o nosso Jesus tão pequeno, mas Ele é grande, amados. Ele é grande. E muitas vezes o nosso medo, a nossa falta de fé, a nossa falta de convicção, a nossa falta de confiar, nós deixamos muitas vezes Jesus pequeno, perto de uma situação. Pela fé, amados, que a tua fé nesta manhã, ela seja convicta, ela seja maior que os problemas, e você creia que o Jesus que está em você, a pessoa do Espírito Santo, você possa dizer assim: Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e não tem para ninguém, porque Ele está em mim, Ele está sobre a igreja. Ele disse, antes de ascender ao céu, Ele disse: eu estarei com vocês, não temas, não se assombrem, não se pasmem, não fiquem tristes,
porque eu estarei com vocês todos os dias, em todos os momentos. Eu não vou abandonar vocês, vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. E muitas vezes nós estamos temendo, nós não podemos de maneira nenhuma, igreja do Senhor, sabe, estar prostrados, temos que estar de pé diante dessa dificuldade a qual você vem enfrentado. Eu não sei qual a dificuldade você vem enfrentado nos últimos dias. Eu só sei que o nosso Deus é grande. O nosso Deus, Ele é o Senhor. E Ele está com as mãos estendidas ainda nos últimos dias para dizer: venha até mim. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: eu te ajudo, eu sustento pela tua mão e digo: eu sou teu Deus. Então nesta manhã você possa dizer: eu posso responder já, pastor, quem é o Senhor, quem é Jesus na minha vida. Eu não tenho falado. De repente você tem se calado diante da situação. Muitas vezes você tem entristecido e não tem mais tido coragem ou alegria de dizer quem é Jesus para você. E a pergunta que o Espírito Santo faz para a igreja nos últimos dias: quem sou eu para você, ó igreja? E que a igreja do Senhor se levante nesta manhã e diga: tu és o meu Senhor, tu és o eu sou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é aquele que nos chamou, porque eu e você, nós temos um chamado. Eu não sei que tipo de chamado você tem, eu só sei que você tem um chamado para ser alguém, aleluia, importante na obra de Deus, ser chamado para ser um instrumento de Deus, levando de repente a palavra ao pecador, ou um adorador. Eu não sei, de repente você não sabe pregar, mas você sabe adorar, mas você sabe orar, você sabe ser um intercessor. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você nesta manhã, mas eu digo que você pode, aleluia, e deve, aleluia, dizer que o Senhor é Deus na tua vida. E quanto o Senhor é nas nossas vidas, meus amados, não existe inimigo nenhum que venha, aleluia, te amedrontar, que venha te deixar, aleluia, para baixo, ou venha deixar você prostrado. Se levante do chão nesta manhã e creia. Se levante e creia. Continue marchando, continue, aleluia, dando os passos de fé. E diga: o eu sou está à minha frente. Amém? Então que esta palavra desta manhã você possa receber esta palavra sobre a tua casa espiritual, sobre a tua vida. E o Senhor tem planos, como tinha planos na vida de Pedro. E Pedro, depois, como eu já disse, foi um grande homem de Deus. Só que Pedro não está mais aqui hoje, mas está aqui eu, está aqui você. Nos tempos de hoje, século 21, o Senhor tem um propósito com a sua igreja. Os dias são maus, os dias são difíceis. Agora que estão tentando liberar os cultos, liberar a igreja do Senhor, né? E nós possamos adorar a Deus. E contra a igreja, o inimigo não vai prevalecer contra a igreja. O inimigo pode se levantar, mas se levanta para cair. Se você orar, se você buscar, você é mais do que vencedor. Você tem fortaleza contra tudo isso, amado. Não esmoreça, mas creia tão somente que o Senhor está à nossa frente. Amém? No nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Os discípulos naquele dia, Senhor, eles entenderam e aprenderam esta lição, Pai. Até que eles não aprenderam tanto, porque mais a seguir ali, nós vamos ver, Senhor, a tempestade que vai assolar contra o barco que eles estão ali dentro. Todos os discípulos estão ali, Pai. Jesus está dormindo na polpa do barco. E depois que Jesus acalma a tempestade, como nós dissemos aqui, Senhor, eles ainda perguntam: quem é este? Eles ainda não tinham aprendido, Pai. Eles aprenderam na prática, Senhor. E nesta manhã tem muita gente perguntando, tem muitas pessoas que perguntam para nós: quem é Jesus? Quem é o Senhor? Ele não vai me abençoar, Ele não vai abrir porta, Ele não vai fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer sim, Pai. Que o Senhor está testando a cada um, está, Senhor, provando para aprovar a cada um, Pai. Porque o Senhor chama a gente, o Senhor prova a gente para aprovar. Porque, meu Deus, o Senhor não chama qualquer um, o Senhor não chama de forma alguma aquele, meu Deus, que ainda não sabe quem é o Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, é glorificado por nós, Pai. O Senhor nos chamou para o louvor da sua glória. Por isso, Pai, nós somos criados para adorar o Teu nome, Senhor, tão somente.
E as demais coisas, elas serão acrescentadas, para que nós não sejamos covardes, Pai. Nós não venhamos, Senhor, de maneira nenhuma estar, Senhor, perdidos no meio de uma tempestade, perdidos no meio da tribulação, perdidos, meu Deus, Senhor, sem saber que caminho tomar, Pai. Mas que nós possamos enxergar que o Senhor está na nossa frente, saber que o Senhor é Deus, saber que o Senhor é quem dá a última palavra, saber, meu Pai, quem realmente o Senhor tem sido para nós, que o Senhor se agrade da nossa resposta, não simplesmente por palavras, mas em atitudes, Pai, em passos, meu Deus, em testificação, que o Senhor realmente é o nosso Deus e é o Deus da igreja. Pai, que seja uma igreja avivada, que sejamos nós uma igreja avivada, Pai. Seja uma igreja que venha testificar do Teu poder, dizer que Tu és o Cristo, Tu és o nosso Deus forte, Senhor, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muitas vezes nós esquecemos isso, Pai. Nós, Senhor, estamos aflitos muitas vezes. Nós muitas vezes estamos perdidos no tempo, sem saber o que responder quando alguém pergunta se o Senhor é capaz de resolver alguma situação. E o Senhor é, Pai. Tu és o Todo-Poderoso. Basta, Senhor, a Tua igreja clamar. Basta, meu Deus, uma palavra de autoridade, porque Tu estás em nós, Pai. E quando muitas vezes nós subestimamos, Pai, muitas vezes o Teu poder em nós, e nós não testificamos como deveríamos, e nós tratamos o Teu nome como qualquer um, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito. Pai, misericórdia de nós, Pai. Nós possamos, a partir de agora, Senhor, reverenciar o Teu nome, porque diante do juiz humano, Pai, dentro de um delegado, diante de um advogado, diante de um delegado, de alguém importante, meu Deus, de um presidente, nós, Senhor, reverenciamos, meu Deus, nós não adentramos a eles, Senhor, de qualquer maneira, mas quantas vezes, Pai, nos perdoa, porque adentramos a Tua presença de qualquer forma, Pai. E nós tratamos muitas vezes o Senhor de qualquer forma, não reverenciamos o Teu nome, que é sobre todo nome, Pai. Misericórdia de nós possamos dizer quem realmente o Senhor é, não simplesmente dos lábios, não simplesmente, Senhor, meu Deus, a Deus superficialmente, não, mas de dentro para fora dizer que Tu és o nosso Deus e nós Te amamos, e o Senhor é o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus forte, o nosso refúgio, fortaleza bem presente na hora da tribulação, e Tu és o nosso Senhor, Pai. É para a Tua glória, Pai, e para o Teu louvor. É o que nós Te pedimos e somos gratos a Ti, Pai. Continua conosco, Senhor, fazendo-nos entender, Pai, Senhor, e o supremo respeito ao Teu nome, respeito a Ti, Pai. Em nome de Jesus, possamos adorar a Ti completamente, com muita alegria e com muito vigor e com muito respeito. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Amém e amém, Jesus. Meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe. Nós possamos entender que quando alguém perguntar para você quem é Jesus na tua vida, você possa ter algo para falar, você possa realmente testificar com convicção que quem realmente é Jesus na tua vida, o que Ele tem feito por você. E você ainda que não obteve uma experiência, mas conta de repente a experiência dos outros, o Senhor está falando em meu coração a dizer a você que você precisa testificar a tua própria experiência. E Ele está falando no meu coração, e eu repito a você, que Ele quer que você tenha uma experiência genuína com Ele. E dizer, esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Senhor, esse é o meu Deus que eu sirvo. E se você ainda não aceitou a Ele, se você ainda não teve uma experiência com Ele, se você ainda não tem essa experiência ainda com Ele, que você possa aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, parou por algum motivo, não interessa o motivo desta manhã, mas que você se volte ao Senhor e possa dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, eu quero voltar a Te louvar, eu quero voltar a Te servir, e ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem cheio do Teu Espírito, e dizer que Tu és o meu Deus, o eu sou, o grande eu sou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta terça-feira seja de um impacto muito grande sobre a tua vida espiritual, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Oremos, que o Senhor possa
continuar te abençoando, guardando a sua vida completamente. Eu estarei orando por você, tá bom? Se você quer uma oração especial, mande aí no like, dá um joinha aí. Se você ainda não se inscreveu na página, se inscreva, nos ajude, tá bom? Só dessa forma nós podemos levar a palavra do Senhor a muitas vidas que de repente nós não podemos alcançar. Mas que se você nos ajudar, nós possamos alcançar muito mais almas, muito mais vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.